Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Esdras. Aleluia. Aleluia. Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8, versículo 31. Esdras capítulo 8, versículo 31. Aleluia. Glória a Deus. Quero ler versículo 31, versículo 32. E eu vou pular para o capítulo 9. E eu vou ler o versículo 8. Então nós vamos ler 3 versículos. Esdras capítulo 8, versículo 31 e 32. E depois Esdras capítulo 9, versículo 8. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém e descansamos 3 dias. Vai avançar aqui contando sobre esta chegada de Esdras e um grupo em Jerusalém. Capítulo 9, apenas o versículo 8, é uma oração de Esdras. Eu vou destacar aqui nesse momento só o versículo 8 com você. Ler com você. Agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos estabilidade no seu santo lugar. Sim, iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão. Só até aqui. Pode tomar seu assento. Aleluia. Só para a gente se situar, quero contextualizar você no texto e no que estamos pregando durante esse mês de maio. Mês de maio, mês da família, e estamos considerando desta forma. Estamos trabalhando um tema, construindo, edificando famílias, alicerçando. Pronto, o verbo é esse. Acertei agora. Alicerçando famílias na rocha. Vai nos lembrar do texto lá de Jesus, quando ele fala da parábola de 2 homens que constroem a casa, uma na rocha e outra na areia. Quando vem os ventos e a casa que está na areia cai, e a que está na rocha permanece de pé. E ali ele conclui dizendo que aquele que ouve e pratica a palavra é o que construiu na rocha, e aquele que ouve e não pratica é construído na areia. A gente vai pensar nesse texto, mas quando pensamos nesse tema para o mês de maio, mês da família, nós pensamos também no livro de Esdras. E agora eu quero contextualizar você dentro do texto. O livro de Esdras registra um momento histórico em que Israel está saindo da Babilônia. Passaram 70 anos da Babilônia. Eles foram responsáveis por aquele tempo, porque eles pecaram, rebeldes. Apesar dos profetas sempre estarem alertando a rebeldia, o pecado, a desobediência, eles ignoravam, e veio o juízo de Deus, e eles ficaram na Babilônia por 70 anos. Mas Deus já, quando colocou ele no exílio, já estabeleceu o tempo que eles ficariam, 70 anos. E eles ficaram 70 anos. Quando acabou os 70 anos, eles voltaram. O livro de Esdras, Neemias, conta a história do retorno de Israel para Jerusalém. Esse momento é um marco na história de Israel. Israel nunca tinha saído da terra deles. Na verdade, quando tinha saído, eles saíram para o Egito, eram 80 pessoas apenas. Nem era uma nação. Nunca tinha ocorrido um exílio na história de Israel antes. E Israel agora está voltando desse exílio. Imaginem como eles deveriam estar.
com grande expectativa, um coração cheio de gratidão a Deus. Ainda mais que da forma como foi o imperador Ciro, o imperador da época, o homem mais poderoso da terra, o império persa, comandava toda aquela região, comandava o mundo. E ele deu o aval do retorno. Ele não só deu o aval, ele reconheceu o Deus de Israel como Deus criador de todas as coisas. E disse assim: vocês estão autorizados a ir para a terra de vocês. Vão e construa o templo dele, reconstrua o templo dele, para que vocês adorem e sirvam esse Deus. Olha, havia uma chancela, a diplomacia tinha acontecido. O homem mais poderoso da terra naquela época autoriza um povo que aparentemente, aos olhos de outros povos, era um povo insignificante, de uma terra minúscula. Quantos habitantes estavam ali? Mas nós não sabemos. Mas aqui é um movimento dos céus em favor de Israel. Eles voltam, começam a voltar para a sua terra, e ali eles vão reconstruir o templo. Eles voltam em 3 levas. A primeira leva comandada por Zorobabel, a segunda por Esdras, a terceira por Neemias. E nós pegamos essa parte da história de Israel para trabalhar neste mês de maio, estamos pregando desde o início, sobre recomeços, reconstrução. E falar sobre construir alicerces, família alicerçada na rocha, tem a ver com isso, com uma história de um povo que está recomeçando e como eles recomeçaram. E temos muito para aprender. Já falamos aqui tantas coisas abençoadas, que nos abençoam tanto, como no início, quando eles, assim que chegaram na terra, a primeira coisa que eles fizeram foi construir um altar a Deus. A primeira atitude deles foi essa. Nós, no primeiro dia do mês de maio, primeiro domingo, trabalhamos de que antes de reconstruir qualquer coisa na vida, antes de você retomar qualquer projeto em relação à vida com Deus ou pessoal, construa altares. E nós identificamos que altar é culto no lar. E pregamos em cima de culto no lar. E desafiamos toda a igreja. Você que não estava aqui, você não viu isso, está ouvindo agora. Desafiamos toda a igreja para fazer culto no lar uma vez na semana. Uma vez na semana. Recebi testemunhos. Coisa linda. Foi a Melissa, né? Cantando, orando. A Márcia contou. Lá em casa também foi tão especial. As nossas orações. Tem sido. Experimente fazer isso. Pastor, eu quero que a minha família cresça, seja abençoada. O tema daquela mensagem foi esse. Família abençoada. E como ter uma família abençoada? Você constrói o altar dentro da sua casa. Faça o seu altar. Pastor, como é um altar de pedra? Não é isso. Separe um tempo. Ore. Pastor, lá em casa é somente eu e meu filho. Ore com seu filho. Pastor, lá em casa sou eu e a minha mãe. Ore com sua mãe. Pastor, lá em casa só eu. Ore você. Pastor, lá em casa sou eu, meu esposo. E ele não, eu chamo ele ou eu chamo ela, não está acontecendo. Começa você fazendo altar, daqui a pouco pega. Mas é essencial e é importantíssimo. Se você quer viver a bênção de Deus na sua vida, atrai a presença dele, construa um altar, faça o culto no lar. Comece lendo o texto. A gente hoje está lendo Êxodo 9. Segue aí, eu vou colocar no grupo hoje essa sequência, esse plano de leitura. Leia 2 versículos, 3 versículos e faça uma oração. Coloca uma música, um louvor. Construa o altar. Foi a primeira mensagem que pregamos. Depois nós pregamos, e hoje foi pela manhã, pregamos essa mensagem do retorno. E nesse retorno tem etapas da reconstrução, trabalhamos as etapas da reconstrução. Falamos de quando o povo começou a colocar os alicerces. A primeira coisa para se reconstruir é o quê? Alicerces. Quando lançaram alicerces, eles já reuniram os levitas, os sacerdotes e começaram a adorar a Deus num clima de festa, de júbilo, de alegria, motivados, empolgados. Já tem um alicerce, já posso vislumbrar o restante da obra.
Ah, irmãos, não é assim que funciona? Você começa um projeto de vida e você começa bem, e o que tem na sua mente? Uma visão do futuro. Como será? Uau! Eu já vejo o casamento dos meus filhos, amém? Eu já vejo, eu oro por isso. Faça isso. Então você está ali, aí eles jubilaram, celebraram, e daqui a pouco, os anciãos, que passaram 70 anos lá, e eles lembraram, não tiveram, talvez não tiveram nesse tempo, ou sim, tiveram, do tempo em que o primeiro templo era construído e que tinha muito culto, muito movimento, e eles participaram daquilo provavelmente. Eles lembraram e veio uma nostalgia, e ao invés de júbilo, começaram a gritar e chorar. E aqui tinha um grupo chorando, gritando em voz alta, chorando. Ah, que tempo, era bom naquela época. Naquele tempo, sim, era bom. E aqui havia um outro grupo, se alegrando, festejando. E o texto diz que fez um barulho tão alto, tão grande, mas havia uma confusão. Ninguém sabia discernir o que era grito de alegria e o que era de nostalgia. Pregamos sobre isso, etapas da reconstrução. E hoje, nessa noite, desde quando estava lendo toda a história, confesso que eu tive que dar um avanço, fui até o capítulo 10, uma vontade de reler e lembrar da história toda. Enfim, chegou a história de Esdras. Eu queria tanto chegar na história de Esdras, porque quando eu li, e ansioso para pensar, já orei, já chorei, já falei com Deus, Deus me visitou nessa leitura, porque a história de Esdras é uma história tão bonita, tão bonita. Ele está nesse contexto de retorno. Agora é a vez dele. O povo já chegou, já construiu o templo, agora é a vez dele. E aí ele, como um escriba, o que é um escriba? Era aquele que cuidava da lei de Moisés. Ele tinha um trato dos escritos da lei de Moisés. Ele sabia de cor a lei de Moisés, e ele era um escriba versado na lei. Mas ele não fazia isso só pela função de escriba. Ele fazia isso com dedicação, com paixão, com amor e temor. Quando você lê a história de Esdras, você percebe isso. E aqui, quando ele vai partir, ele diz isso aqui: a mão do nosso Deus estava sobre nós. E eu gostei demais desse texto, dessa informação. A mão de Deus está sobre nós. Não tem coisa melhor do que isso. Você andar e você dar uma olhada para o alto e ver a mão de Deus sobre você. Fica mais fácil a vida, fica melhor a vida. Não digo talvez mais fácil, mas melhor compreendê-la, vivê-la, vivenciar as etapas boas e ruins. Saber que a mão de Deus está sobre nós é o quê? Significa o quê? Garantia, é ou não é? Segurança. Segurança de tudo? Claro que não. A Bíblia diz, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas segurança de que Ele vai passar conosco pelos desertos da vida. Segurança de que enquanto eu estiver caminhando e tropeçar ou cair, se ferir, se machucar, Ele estará comigo, me levantando, me colocando de pé, dizendo: eu, meu filho, eu sou contigo. Se passarem pelas águas, as águas não te submergerão. Se passarem pelo fogo, o fogo não te queimará. Como é bom saber que a mão de Deus está sobre nós. Esse era o Esdras declarando isso. Chega com essa vontade sabe, em Jerusalém, com essa festa, com esse clima. Chega aceso. E quando ele chega lá, de repente, ele começa a orar. E nessa oração eu quero trabalhar o início dessa oração. E nós lemos o versículo, quando ele diz assim: agora por um breve momento se manifestou a graça do nosso Deus, do nosso Senhor, deixando que alguns escapassem, dando-nos estabilidade no seu santo lugar. E assim iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão. E eu quero pregar em cima dessa verdade aqui. Que verdade? Ele identificou o que nós lemos? Momento de graça. Ah, irmão, você sabe o que é o momento de graça?
É aquele momento que você experimenta uma leveza na alma. E você sabe que é Deus. É aquele momento quando você está no meio de uma adoração, ou vem uma oração, ou vem uma pregação, e alcança você, toca você, quebranta você, te dá uma clareza na vida, ilumina seus caminhos, faz você se restabelecer, faz você caminhar novamente com firmeza. Momento de graça. Momento de graça, não sei se você lembra, quando você veio para Jesus. Eu me lembro quando eu vim para Jesus. 7 de setembro de 1997, 6 anos afastado. No mundo, eu tinha desaprendido como ser crente, eu não sabia mais. E quando Deus me alcançou, foi tão forte, foi tão impactante, eu fui tão atraído por Ele. Eu me lembro indo ao altar, andando naquele corredor, a igreja tinha um corredor longo, e andando até chegar lá, doido para chegar, queria ir correndo, porque eu senti aquele momento de graça. Você lembra do momento de graça sobre a sua vida? Você lembra, você consegue enumerar momentos, não no singular, mas no plural, momentos em que Deus manifestou graça, manifestou favor, manifestou cura, manifestou poder. Ah, você saiu diferente. Você saiu como um leão para as batalhas. A batalha estava lá, continuou lá, mas você está diferente. Você está com uma fé elevada. Você está aquecido. Há um fogo dentro de você. Há uma paixão. Há uma luz. É um momento de graça. Esdras entendeu que aquele tempo histórico de Israel era um momento de graça. Esdras entendeu que tudo que estava acontecendo, o retorno de Israel para Jerusalém, a construção do templo, o povo agora pela segunda vez voltando, a segunda leva, eles chegando naquele ambiente, tudo acontecendo, há um clima divino. Ele entende, isso é graça de Deus. Momento de graça. E naquele momento de graça, o Esdras me ensina, e eu quero pregar exatamente sobre isso. Me desculpe a demora na introdução. Mas eu quero pregar sobre o que Deus espera quando Ele rasga o céu. Quando há um de luz sobre a sua cabeça. Quando você entende que o céu apontou para você. Uau, 8 bilhões de habitantes e o céu apontou para mim. Estava ontem num café de pastores. E lá dentro daquela palavra, ouvindo uma palavra pastoral, sendo ministrado, eu tinha algumas indagações que tinha feito durante a semana. Eu não chamo de uma crise aguda, nem uma crise grave, mas era uma crisezinha. Você tem crisezinha? De vez em quando? Tem mais alguém para confessar? Tem mais alguém? Sabe aquela crise? Não é uma crise, mas é uma crise, está lá. Então tem que cuidar logo para não virar uma crise zona. Aí estou lá. Nessa crisezinha, eu estava com a televisão ligada e vi um programa de uma igreja. E eu olhando aquilo, vou confessar. Estou pensando se eu falo ou não falo. Estou olhando aquilo, milhares de pessoas entrando. E aí, como é que tá? Fui curado. Como é que foi? Não, fogueira. E testemunhando, eu fiquei olhando, pensando assim, eu acho que é isso. Será que é isso? Eu tenho que fazer semanas de segunda a sexta, 4 cultos. Deus vai curar. Deus vai, vida financeira vai mudar. Então, agora eu vou ter que me estender um pouco mais para explicar. E dentro dessa crisezinha, ela foi aumentando, pegou um elástico. Irmão, sábado eu estava lá nesse café. E Deus começou a me expor. Já se viu exposto por Deus? Deus começou a me expor meu coração.
Eu te vi quando você estava falando isso. E começou a trabalhar em áreas, no meio da pregação, já chorando, doido para orar, dobrar os joelhos. E para Deus falar assim, sou eu mesmo, e há um feixe de luz sobre a sua vida, há um momento de graça. Aí o pregador falou que ele teve um tempo dele, ele estava numa crisezinha, e que viu uma igreja neopentecostal, e que ele falou, por que seria assim? E Deus tratou dele, da forma como Deus falou com ele, ele foi falando, e Deus, por tabela, foi falando comigo, por tabela. A fidelidade à palavra, a palavra precisa ser íntegra. Você manipular ela por interesses pessoais, você vai fracassar. Pode ter sucesso aos olhos dos homens, mas vai ser um fracasso na eternidade. Deus me achou, irmão. Você já se sentiu achado por Deus? Deus me achou. Eu fiquei assim no chão, alegre, feliz, e adorei, glorifiquei. E fiquei tão tocado. Eu vivi ontem um momento de graça. E o que Deus quer fazer no momento de graça? Deus quer só você bem. Deus só quer consertar as coisas. Deus só quer ver você agraciado, abençoado. Não. Deus quer mais. E eu vou trabalhar apenas 3 pontos do que um momento de graça nos impulsiona. Nos impulsiona, já digo a frase, a viver uma vida de graça. Deus não quer que você viva um momento de graça. Deus quer que você viva a vida toda debaixo da graça. E o que significa viver uma vida de graça? Não o momento de graça. O momento de graça é quando você tem a bateria carregada. Você estava lá, estava mal. Lembra? Quando você está no momento mais crítico do seu trabalho, 5% celular. Para quê? Meu Deus, tu corre para lá, corre para cá. Não pode descarregar. Aí descarrega no momento mais sério. A vida, às vezes, é assim. Você está com uns 10%, acabando. Aí você vai e recarrega em Deus. Aí é aquele carregamento rápido. Já viu o carregamento rápido? Uau, estou abastecido. Me abasteci, porque Deus abastece a gente. E agora? Agora Deus nos convida para viver uma vida de graça. Não só um momento de graça. Viver uma vida de graça. Que tem 3 características e eu vou tratá-las com Esdras. E a primeira está no capítulo 9, na continuação da oração de Esdras. Aqui ele apresenta uma vida de graça é igual a uma vida de quebrantamento. Pastor, eu gosto de Deus. Por que você gosta de Deus? Porque eu experimento momentos de graça. Eu creio que você já aprendeu nesses minutos de que Deus não quer que você viva momentos de graça. Ele não quer apenas desfrutar da minha simpatia a Ele. Eu sou simpático a Deus, eu gosto de Deus, eu gosto das músicas de Deus, eu oro a Deus. Deus não quer isso. Deus não quer uma visitação. Na minha época, existia uma expressão que eu não sei se ainda tem, quando no mundo, adolescente, jovem, que era o ficar. Não sei se você passou por isso. Eu me lembro, o ficar. E aí, ficou com quem? Fiquei com a fulana. Uau! Ficou com a fulana. Fiquei, caramba. Mas namorou? Não, só fiquei. Não é namorar. Isso, não, isso não. É ficar. Só ficar. Às vezes, tem pessoas que têm um relacionamento com Deus só do ficar. Momento de graça. Oh, Deus, que gostoso, Deus. Oh, Deus, que bom estar aqui do seu lado, hein? Imagine aqui o Bruno que está todo de branco. Aqui, Deus. Até top, hein? É 10, hein? Me abençoa, hein? Faz bem, uma sensação agradável estar do teu lado. Rapaz, deixa eu abastecer todas as minhas energias. Espera aí, tá? Senti, agora fui curado. Estou bem. Tchau, Deus.
Fala assim, volta cá, vem cá. Não, não, Deus. Um momento de graça. Pô. Tá bom, vou voltar. Já que o senhor insiste, eu gosto, sabia? Quebrado, rapaz. Vou parar aqui de novo. Deixa eu botar a mão em ti. Hum, senti, hein? Obrigado, Deus. Dá licença. Vou viver a minha vida. Não, o senhor é só para eu ir pegar a graça. Um momento de graça. Ah, o senhor quer governar a minha vida? Peraí, Deus. Não, isso é outro assunto, tá? Eu quero só desfrutar de uma simpatia. Uma brincadeira, me perdoe, mas é sério, irmãos. Deus não quer que você viva momentos de graça. Deus quer um compromisso. Vida com Deus é uma vida de compromisso muito sério. E Êxodo nos ensina, primeiro ponto, uma vida de quebrantamento. Pastor, o que é uma vida de compromisso? Vou dizer para você aqui. 3 características bem simples que eu encontro em Êxodo. O primeiro é essa. No capítulo 9, a partir do versículo 10, é uma oração que ele está fazendo. E nesta oração eu encontro elementos de quebrantamento. E ele fala assim, versículo 10. Agora, nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos teus mandamentos que ordenaste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo, a terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse, é uma terra impura por causa da impureza dos seus povos, por causa das coisas abomináveis com que, na sua corrupção, eles encheram a terra de uma extremidade a outra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham para os seus filhos mulheres no meio das filhas deles. Jamais procurem a paz e o bem desses povos, para que vocês sejam fortes e comam o melhor da terra e a deixem como herança aos filhos de vocês para sempre. E depois de tudo o que nos aconteceu, Deus, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que Tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merece as nossas iniquidades, e ainda que nos deste esse restante que escapou, será que poderíamos voltar a transgredir os Teus mandamentos e nos unir em casamento com os povos que praticam essas abominações? Não te indignarias contra nós ao ponto de nos destruíres completamente, sem que houvesse nenhum remanescente, nem alguém que escapasse? Ó Senhor Deus, Deus de Israel, Tu és justo, pois somos o restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de Ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na Tua presença por causa disso. Uma vida de quebrantamento, sem entrar no contexto, no detalhe da lei de Moisés para essa época, em que Deus criou a lei de Moisés para preservar um povo, para que criasse uma cultura de um Deus, uma cultura de uma religião monoteísta, servindo apenas a um Deus de Israel, em meio a tantas culturas politeístas. Deus precisava estabelecer padrões espirituais, padrões morais, padrões éticos. Por isso tem essa leitura que talvez você tenha estranhado. Como assim não casar com outro? Como assim só com judeus? Era assim. Mas não quero me deter nisso, eu quero me deter que, para aquele contexto, Esdras tinha entendido que o povo, e ele também, tinha quebrado a lei de Moisés. Tinha desobedecido. E necessitava de quê? Quebrantamento. Corrigir a rota, reconhecer, confessar, deixar e, por fim, recorrer à justiça dele. Irmãos, vida de graça não é momento de graça. E vida de graça exige de nós uma vida de quebrantamento. Está sempre corrigindo a nossa rota, reconhecendo, confessando. Pastor, quantas o Espírito Santo que habita em você te direcionar, te apontar, te falar assim, você está pecando. Isso é pecado. O Espírito Santo habita em nós e ele vai nos direcionando a isso. E Deus espera que a gente responda a isso. Olha como Esdras fala na oração dele, só a parte final para eu repetir aqui. Eis que estamos diante de Ti com a nossa culpa e não há ninguém que possa estar na Tua presença desse jeito. O Esdras está clamando pela justiça de Deus e dizendo assim, se Tu responder ao nível da Tua justiça, a gente nem fica em pé, a gente morre. Mas está aqui a nossa. Está reconhecendo isso. Vida de graça é uma vida que reconhece e que diz assim, eu quero me quebrantar e eu quero corrigir a minha rota. Eu quero confessar,
eu quero deixar e eu tenho mais interesse a agradar a Deus do que agradar os homens, agradar a mim mesmo. Vida de quebrantamento. Um outro aspecto de uma vida de graça, no capítulo 10, no versículo 16, Esdras diz assim, o texto diz assim: Esdras se retirou de onde estava, diante da casa de Deus, e foi para a câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Ao entrar ali, não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos que tinham voltado do exílio. Ele ainda está quebrantado, ele ainda está contrito, ele não faz uma oraçãozinha rápida, ele não peca e fica ali, pronto, Deus, obrigado, momento de graça, estou perdoado. Não! Porque a vida de quebrantamento, uma das grandes características do quebrantado é que ele altera a rota, como já disse aqui. Se ele está andando para essa direção, ele faz uma correção de rota de 180 graus. Alguém já disse 360. 360 você vai para a mesma direção. É 180. Você muda a rota. Isso se chama conversão. Conversão de rota. E a conversão, a Bíblia fala sobre frutos de arrependimento. A conversão, ela é identificada pelo céu e até por quem está perto. Olha como Esdras, ele continua, ele se estende na oração e agora ele evidencia uma outra característica da vida de graça. Observe bem para você não se perder. Eu estou pregando sobre mais que um momento de graça, viver uma vida de graça. E 3 características. A primeira, uma vida de quebrantamento. A segunda, uma vida de fidelidade. Uma vida de fidelidade. Fidelidade é uma vida que se separa para o Senhor. Fidelidade é onde a opinião que mais importa, que mais me preocupa, a opinião de Deus. Os parâmetros da vida moral, os parâmetros da vida ética é a partir do Senhor e da palavra dele, não de achismos, e não de uma ideia fixa minha, e não de um conceito humanístico, filosófico. Tem a ver com o que a palavra de Deus me ensina, tem a ver com ser guiado por ele, tem a ver com a voz do Senhor. E acredite, os conselhos do Senhor sempre serão agradáveis, mas sempre também serão confrontadores. São agradáveis. A Bíblia diz que é como mel que desce. O sabor é maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele amarga dentro de você, porque ele vai confrontar comportamentos, ideias, pensamentos, sentimentos que estão em desacordo com o caráter e com a vida de Deus. Vida de fidelidade. Agora no mesmo capítulo 10, começa falando assim: enquanto Esdras orava, eu li o versículo 16, e agora eu vou ler o versículo 1. Eu tinha lido o versículo 6. E agora eu vou ler o versículo 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres, crianças, se reuniu em volta dele e o povo chorava amargamente. Uma vida de graça. Quem quer viver uma vida de graça, é tudo que Deus quer. Eu oro e eu sei que você está buscando isso. É uma vida que tem quebrantamento, fidelidade, e é uma vida que inspira. É uma vida que influencia. É uma vida que se torna referência. É uma vida que é luz. Eu me lembro quando, servindo lá no quartel do meu amigo ali, que serve agora na mesma unidade, e nesse quartel era o quartel que eu estava, nessa época da vida militar, a época em que eu tinha me convertido. E na vida militar, era uma vida em que eu como não cristão, eu saía para beber, para festas, tinha amigos para isso. Quando eu me converti, eles não acreditavam. Você é crente agora, Heber? Sou crente em Jesus. E de vez em quando estava com raiva, eu pregava. Eu não sou só crente, eu amo a Jesus. Se vocês conhecessem o amor de Deus. E eu comecei a pregar. Eu queria pregar para todo mundo. Eu pregava para o coronel. Eu me lembro de uma vez que eu estava em casa. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando para ele. Aí depois que acabei de pregar,
Ele ficou com raiva de mim e falou assim, ó, não quero mais que você ouça música evangélica aqui. Eu disse, senhor, trabalhar na mesma sessão. Assim, senhor mano, coronel. Ele afastado do caminho do Senhor. E aí eu entrei de férias, aí ele me manda chamar em casa. Não tinha acabado minhas férias. Ele mandou chamar em casa, acho que eu vou ser preso agora. Eu já estava adorando Deus, eu vou ser preso, porque eu preguei evangelho. Aí cheguei lá, o coronel Vitor. Heber, entra aqui. Senta aqui no meu gabinete. Aí sentei. Uma paz, mas ao mesmo tempo, pensando, pronto, nem deu tempo de avisar a mamãe, não era casado na época, nem deu tempo de avisar a mamãe que vou passar uns dias numa cadeia que ele deve ter arrumado para mim, e da última vez tinha ficado com raiva. E aí ele parou, olhou dentro dos meus olhos, e alguns minutos, alguns segundos antes de falar, eu vi lágrimas nos olhos dele. Naquele momento, o Espírito Santo começou a comunicar no meu coração. E antes que eu ouvisse da voz do Espírito, eu ouvi a voz do Espírito através dele. Ouvi ele. E o coronel Vitor falou, Heber, eu quero que você seja o primeiro a tomar conhecimento. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E eu fiquei assim, paralisado. Eu levantei. Eu fiquei mais, solto. Coronel, conta, como é que foi? O casamento tinha acabado, estava acabando. E aí um amigo me chamou para um encontro de casais. Eu resisti até o último dia. Aí no último dia, tá bom, então vou. Aí fui. Aquele encontro de casais. Eu ouvi Deus falando comigo. Eu entreguei a minha vida a Jesus. E Deus restaurou o meu casamento. Ai, irmãos, que alegria. Que alegria. E você é a primeira pessoa a saber. E começou a falar. E naquele dia do coronel Vitor, e dentre outros que eu preguei, outras pessoas, militares, eu percebi que havia uma responsabilidade sobre a minha vida, de ser luz para o mundo. Daquele dia em diante eu entendi com mais clareza. Eu tenho uma responsabilidade de ser luz. Eu fiquei empolgado. Eu virei um missionário. Todo horário do almoço estava pregando para alguém. E falava. Eu me lembro de as noites de plantão, tirava serviço, eu estava pregando para alguém. Eu lembro de uma vez que eu ganhei um soldado que era feiticeiro. E o cara estava meia-noite, cara de serviço, o cara com um fuzil lá. Aquele olhou, sargento, eu lendo a Bíblia ali. O senhor tem um livro, né? O senhor crê nesse livro? Eu creio. Eu também tenho um livro. Livro do São Cipriciano. Lembro até hoje. Esse livro, eu tenho aqui feitiços. Eu posso até fazer o senhor sumir de vez. Até morrer. Eu olhei para ele, abri um sorriso. Rapaz, eu também tenho um livro. E o meu livro não faz você sumir. Faz você aparecer diante de Deus. E quando você aparecer diante de Deus, você vai ver o quanto você está envolvido em trevas. E o quanto Deus é luz e quer resgatar você. Passei o plantão inteiro evangelizando hoje. Quando chegou no final do dia, ele falou, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. E eu chamei a galera que estava, fui catando quem estava por ali, que era crente. Vem cá, os crentes, vamos se reunir. O fulano se entregou a vida a Jesus e ele me deu o livro aqui. O que a gente faz? O senhor que sabe. Começamos a rasgar e glorificar. Fizemos um culto ao Senhor. Eu entendi ainda naquele tempo, recém-convertido, 6 anos fora do Evangelho, que a minha vida seria uma vida que inspiraria e que influenciaria pessoas para trazê-las para o Pai, para junto de Deus. Essa responsabilidade ainda está dentro de mim. Mas a sua vida é a mesma coisa. Você carrega a mesma responsabilidade. Você tem o mesmo espírito. Você tem a mesma missão. Talvez a sua abordagem não seja igual à minha. Talvez você não consiga ler um outro texto e falar assim, pastor, eu não conheço tanta Bíblia. Mas a sua vida, o seu caráter, o seu comportamento, as suas reações, seu jeito de lidar com as pessoas, seu jeito de lidar com dinheiro, seu jeito de lidar com relacionamentos, isso inspira outras pessoas.
É o evangelho puro e simples. As pessoas vão olhar e vão falar: então ser crente é assim. Uma vida de graça é o que Deus espera de mim e de você. Uma vida de graça tem outras características, mas eu estou respeitando aqui o livro de Esdras. 3 características apenas. Uma vida de graça é sinônimo de vida de quebrantamento, de fidelidade e uma vida que inspira. Para finalizar esta mensagem, eu quero ler um texto, um versículo apenas mais. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízes. No capítulo 7, Esdras aparece pela primeira vez na história bíblica. E a primeira informação de Esdras é essa aqui. Esdras é um homem que me inspirou e me inspira. Quebrantamento, fidelidade, inspiração. Estava dobrado os joelhos, estava curvado, estava chorando. E quando ele se dá conta, ele abre os olhos, ele vê uma multidão ao redor dele. O quebrantamento dele inspirava as pessoas. A vida dele inspirou as pessoas. E na oração ele sabia que não precisava só de um momento de graça. Veio um momento de graça, mas eu não quero só um momento de graça. Eu quero uma vida inteira. Um momento de graça é só para te atrair. Escute isso, preste atenção. Guarde isso em nome de Jesus. Eu vou falar com você o que eu falava na igreja de onde eu vim, que por muitos anos eu era uma pessoa do discipulado e cuidava de pessoas que tinham acabado de entregar a vida a Jesus. E eu gostava de conversar com elas. Eu sentava e eu queria ouvi-las. Mas eu queria falar. Todas elas contavam um testemunho de uma experiência com Deus. Não, eu tenho uma experiência com Deus. E alguns começavam a enumerar. Olha, na minha vida, na minha infância, eu só faltava essa entrega. E eles falavam isso. E para todos eles eu dizia a mesma coisa que eu vou dizer para você. Eu encenava, inclusive. Eu dizia assim, eu criava uma linha, uma divisória, e falava assim: ali é o mundo de Deus, aqui é o seu mundo. Preste atenção. No mundo de Deus, é Deus governando. No seu mundo, é você governando. Mas Deus tem tanto amor por você, quer tanto você perto dele. Ele amou o mundo de tal maneira, eu gosto dessa expressão, tal maneira. Não dá para descrever esse amor. Paulo falou isso. Nem a profundidade, o amor de Deus, nem a largura, nem a profundidade, não dá para descrever. Esse Deus, ele sai do mundo dele e vai ao seu mundo. E quando ele vai ao seu mundo, ele se manifesta a você. Ele cria momentos de graça, por muitas vezes. Ele dá um livramento aqui, ele consola ali, ele direciona agora, ele corrige uma rota, ele antecipa o mal, ele corta laços, ele manifesta milagres. Ele está aqui no seu mundo e está fazendo coisas, e você está entendendo: uau, isso é Deus, estou sendo abençoado, Deus está comigo. Você se empolga, mas sem perceber, Ele está te conduzindo a uma fronteira, e nessa fronteira, quando você chega nessa fronteira, Ele te apresenta uma porta, e aí Ele sai de cena, e fala assim: essa porta aqui é Jesus. E para você viver tudo que eu tenho para viver para você, você precisa atravessar essa porta e vir para este mundo, que é o meu mundo. Aí você vai entender que neste mundo não é apenas os seus 70, 80 anos de vida, se você chegar lá. Este mundo é uma eternidade. O que está em jogo, Weber, não é a sua vida aqui. A gente pensa que é a nossa vida aqui. Poxa, Deus, melhora a minha vida aí, tá difícil. Transporte escolar, Senhor, me ajuda. Tem dia que tá o Senhor, está aí, Fabiano, né? Deus, manda uma sombra. Tem dia que tá aqui. Aí tu tá ali orando, Deus manda mesmo as coisas assim. Aí você pensa que o teu mundo é isso.
Deus, eu quero envelhecer bem, eu quero uma boa aposentadoria. Deus, meu casamento está ótimo, mas pode ser melhor. No caso, ela é demais. Eu amo demais. Aniversário de hoje, né? Eu tenho hoje uma responsabilidade, Marcão. Quem começou foi você, não? De falar para... Foi quem? Não, foi o Marquinhos. Foi o Marquinhos. Me deixou em mais lençol, fazendo declaração de amor aqui em público. Ah, mas foi aniversário de casamento, né? Mas depois que pegou o aniversário de vida com David. Mas Deus não quer ver o seu bem aqui só. Deus quer. Deus quer te dar vida, abundância. Deus quer te abençoar. Mas o que Ele está interessado mesmo, sabe o que é? Você passe uma eternidade com Ele. Sabe o que está em jogo na sua vida? A sua eternidade, meu querido. A sua eternidade. Segunda-feira passada, teve um acidente feio na linha amarela, tudo parou. Aí, eu e a Soninha correndo, saindo de casa aqui de Pilares, indo para Bom Sucesso, tudo parado. Aí eu olhei para ela, amor, vou a pé. Vou a pé? Vou. Tô de tênis, dá para ir a pé. Aí saí do carro e fui a pé pela linha amarela, andando. Aí fui andando rápido. Esse cara lá, o cara tudo andando, descendo ainda. Aí teve um cara, não vou contigo não, vou com aquele cara ali que tá andando rápido. Aí eu cheguei dentro do acidente. Não tinha como você não passar pelo acidente. Quando passei, eu falei, cara, acidente feio, o carro capotou, um caminhão atravessado e sangue escorrendo. Eu falei, cara, que sangue é esse? Aí eu fui olhar, debaixo do caminhão tinha um corpo. Depois a gente soube da história e ele foi arremessado e o caminhão passou por cima, veio a óbito. Quando eu olhei aquela cena, eu não entrei em choque pela cena. Na hora, veio a minha mente, onde ele está na eternidade agora? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Quando criança, a gente saía para evangelizar, Assembleia de Deus, comunidade de Manguinhos, conhece? Chapa quente. A gente evangelizava lá. E sabe qual era a mensagem nossa? Bem simples, Jesus te ama. Mas tinha algumas outras. Ele te ama. Ele quer te salvar e Ele quer te levar para o céu. Sabe por que a gente falava isso? Porque nos púlpitos era pregado assim, ó, há uma urgência. Porque tem pessoas morrendo e indo para o inferno. Sabe o que era pregado e ainda é? Eu creio que ainda é em muitos púlpitos. Existe uma eternidade sem Deus. E você decide em vida se você vai ver essa eternidade sem Deus ou com Deus. O que está em jogo, para finalizar mesmo, não é a sua vida aqui agora. O que está em jogo é a sua eternidade. Se você hoje parar de respirar, seja por qual for o motivo. Eu conheci um pastor, Moisés Malafaia, um ministro extraordinário, músico, um levita. Ele estava pregando, não sei quem ouviu falar desse pastor, um levita. Estava no púlpito ministrando, pregando. E ele teve um infarto na hora e caiu pregando. E foi para a eternidade. Pelos frutos, você conhece a árvore pelos frutos. A gente entendeu imediatamente. Havia um conforto no coração de todos de que ele estava com o Senhor. Eu já fui em algumas cerimônias fúnebres. E é muito diferente quando você vai numa em que há um crente. Há uma paz, há um consolo diferente. E normalmente a gente termina dizendo assim, até logo. Já estou aí também. Sabe o que está em jogo, querido? Não é o nome de uma igreja você pertencer. Sabe o que está em jogo? Não é sua vida ficar melhor aqui nessa terra. A Bíblia diz em Hebreus 11, uma lista de homens que diz assim, eles não eram nem dignos de colocar o pé na terra. Eles morreram sem desfrutar da promessa, porque tinha algo superior. Uma vida de graça te leva a uma vida eterna. Momentos de graça pode ser uma roleta russa. É que é um momento de graça? Não, estou. E aí? Já passou para lá? Não, estou aqui na porta. Já decidiu? Não, estou aqui. E quando você vai decidir? Não, está um momento de graça. E se tu morrer agora? Na hora, quando eu estiver caindo a seu. Oh, Deus, obrigado. Jesus, te entrego a minha vida. Será que dá certo? Deus está convidando eu e você
para encerrar os ciclos de vida, de momentos de graça. É gostoso, é bom, mas Ele não quer que você viva isso. Ele quer te levar a águas mais profundas. Ele quer te levar a uma vida de graça onde Ele vai governar. Ele quer você nesse mundo onde você vai conhecer de fato o caráter dele. Você conhece como sombra. Paulo, quando pregou em Atenas, a Bíblia diz que ele pregou assim, porque vocês conhecem, vocês vivem tateando como no escuro, vocês não conhecem esse Deus que vocês escreveram ali, Deus desconhecido. Esse Deus é o Deus criador. Ele começou a pregar. Milhões e bilhões de pessoas estão tateando. E Deus insistindo, investindo. Graça, 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 graça. Mas o que Ele quer é trazer esta pessoa para uma vida de graça. Esdras, e aqui eu finalizo e vou orar com você. O último versículo que eu li é de Esdras pôs no coração. Não foi Deus que pôs no coração dele. Foi Esdras que pôs no coração. Não foi Deus que decidiu por Esdras. Esdras que decidiu, pôs no coração o propósito de buscar, de cumprir e de ensinar. Buscar, vou cumprir primeiro, depois vou ensinar. Vou buscar, cumprir e ensinar. Fique de pé em nome de Jesus. Família, eu quero viver uma família abençoada. Eu sei que você quer também. Sabe como se vive uma família abençoada? Uma vida de graça. Não é um momento de graça. Eu não vou repetir de tudo que eu já preguei. Porque esta obra de convencimento não é minha, é do Espírito Santo. Mas eu quero orar nesse momento. Se a voz do Espírito foi maior do que as resistências que você criou até hoje, você se deu por convencido hoje. E quer dizer, chega, acabou a partir de hoje. Eu não quero mais visitações. Eu não quero mais partículas de Deus. Quero uma vida inteira consagrada, comprometida com Deus. Você está fazendo agora, decidindo isso agora, pondo agora no seu coração. Eu vou orar por você, para te ajudar. Eu não vou orar porque eu sou melhor do que você, não é isso não. Eu estou de pé por causa dessa graça também. Eu tenho o mesmo valor e importância que você. Eu ser pastor, eu ter tempo de cristão, não me deixa nada melhor do que você. As mesmas paixões, tentações, pecados que te cercam, me cercam também. Mas você quer saber o que eu propus? Eu pus no meu coração. Eu quero buscar, eu quero viver. Consequentemente, eu quero ensinar os preceitos do Pai. Feche seus olhos agora. Se você quer propor ao seu coração buscar, viver, e de alguma forma Deus te posicionar para ensinar, seja para os seus filhos, seja para sua esposa, seu esposo. Se você decidiu isso agora, dizendo chega, acabou. Não quero mais viver momentos de graça, acabou. Isso causa um estresse, sabe? Não digo um estresse em Deus, não é isso não, é em você. Está sempre estremecido. Que insegurança, vou de novo lá, quero oração, e você busca. Deus é para ser buscado mesmo, o tempo todo tem que ser buscado. E ele se permite, ele facilita esse encontro. Ele facilita ser achado. Mas ele está hoje, essa mensagem eu não criei ela. Essa mensagem não é minha.
Essa pregação construída, ela não é uma ideia fixa minha. Ela é a Bíblia. Eu li textos para você. Eu li do Antigo Testamento uma parte da história de Israel, mas de Gênesis a Apocalipse é a mesma coisa. Deus em busca do homem caído, ele se apresenta, dá insights, dá feixes de luz. Esse homem se agarra àquilo e se sente atraído. Mas ele conduz até a fronteira e nessa fronteira vem uma voz, Jesus dizendo: eu sou a porta. Aquele que entrar nela achará pastagem. Entrará e sairá. Você entra e sai para resgatar outros, porque você achou pastagem. O evangelho é pregado de ponta a ponta na Bíblia. Eu peguei apenas o livro de Esdras, mas esse é o evangelho de Jesus. Se ele te alcançou hoje, e se hoje você quer bater o martelo, dizer assim para você mesmo: não importa o preço, não importa o que vai custar. Eu, quando fui à frente, eu me lembro que eu tinha tantos pecados, tantos vícios, eu tinha tantas amarras, que eu desacreditava de mim, mas a palavra foi tão envolvente, me pegou de cheio, que eu não fiz questão de ficar, tentando equacionar. Será que consigo? Será que eu não consigo? Será que eu vou conseguir largar isso? Como será o dia de amanhã? Quando me dei conta de sair da igreja, eu já estava tão grato, tão leve, tão diferente, que depois que eu caí em agora sou de Jesus. Não tente contabilizar como vai ser o dia de segunda-feira. Não tente equacionar dizendo: não, primeiro vou tomar a decisão. Não vai conseguir. A primeira decisão que você tem que tomar é pôr no seu coração um propósito de buscar. É entrar pela porta e avançar para o mundo de Deus e dizer: Senhor, hoje eu não quero mais viver esse momento de graça, mas eu quero viver a vida de graça. Se porventura você estar aqui, a igreja fecha os olhos, eu quero que você esteja em oração. Se você quer encerrar a oscilação da sua vida espiritual, altos e baixos, entradas e saídas, são momentos de graça. Se você quer ter firmeza, uma convicção profunda de que Deus é o teu Senhor absoluto, você precisa fazer uma entrega absoluta, uma entrega total. Essa é a hora, é aqui agora. Se você estar aqui nesse momento, eu quero orar com você. E eu quero que isso torne-se público para mim e talvez para a igreja, só para a igreja te ajudar a caminhar. Vem aqui agora em nome de Jesus. Vem dizendo: chega, acabou os momentos de graça. Chega, acabou. Acabou esses tempos e tempos, vezes com Deus me recarrego, daqui a pouco me descarrego. Acabou. A partir de agora eu sou totalmente do Senhor. Sua natureza vai mudar. A primeira coisa que muda é a sua natureza. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passarem, tudo se faz novo. Pastor, eu já fiz isso algumas vezes. Faz de novo, vem cá. A voz de Deus foi para você. Deus te encontrou hoje. Deus te achou. E Ele abriu uma janela e está te levando, está te segurando na mão. É agora. Não, eu vou insistir nesse convite. Eu vou insistir. Eu sei que Deus está falando com a gente aqui. Eu orei nessa palavra. Eu vi a voz do Senhor. Eu ouvi e vi Deus trabalhando. E você estar aqui agora. Vem aqui para eu orar com você. Vem dizer para o Senhor: sim, sim, eu quero uma vida de graça. Acabou momentos de graça. Acabou. Se encerrou as oscilações. Encerrou o desespero. Encerrou uma vida de desgraça. A partir de hoje é vida de graça. Enquanto a gente canta, eu te espero aqui para a gente orar com você.